E a palavra que eu vou ministrar, o título dela é Ele nos deu poder. Amém? O título da palavra de hoje é Ele nos deu poder. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 e 2. E depois Lucas 10, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos, capítulo de número 16, esse texto é muito conhecido, mas contribui aqui para reforçar esses textos que acabei de ler. Marcos 16, versículo 17, diz: E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus irmãos, esse tema que ele nos deu poder é muito propício para a gente refletir nesses dias atuais. E nós não podemos confundir o poder aqui dado por Jesus aos seus discípulos como uma força cósmica, uma energia, algo do tipo, ou algo semelhante à mágica, magia, coisa do tipo, não. Esta palavra, a sua definição no Novo Testamento, a definição do grego, é que a palavra poder vem de dunamis, que vem de dinamite ou dinâmico, e nos proporciona um entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu. Grava esta palavra, Ele nos deu. Ninguém tomou, ninguém buscou dele, Ele nos deu. E isso é muito propício para a gente meditar nesses dias atuais, porque as pessoas, apesar do tempo em que vivemos ser um tempo muito evoluído em alguns aspectos, mas em relação a Deus, me vem a visão de que há muitas pessoas atrasadas quanto às verdades do Evangelho. E essa palavra que ele nos deu define muita coisa para aqueles que têm a revelação de Cristo, a revelação do seu Evangelho. Isso nos leva a entender que ele nos abençoou, nos presenteou gratuitamente com o seu poder. E vale ressaltar, irmãos, que esse poder, ele é um poder de fato ativo, um poder dinâmico, explosivo até, e que está operando no nosso ser, no nosso interior. E é preciso que a gente compreenda a partir da perspectiva do próprio Cristo. E hoje, quando a gente se fala em receber qualquer coisa de Deus, já se atribui logo a um determinado padrão que você tem que ser ou buscar, e que supera até muitas das vezes ao padrão daqueles a quem Jesus deu esse poder diretamente lá no contexto deste texto. Se notarmos, os discípulos que estavam ali para receber estas palavras de Jesus, principalmente aqui já em Mateus 28, em Marcos 15, por exemplo, eram aqueles que haviam decepcionado Jesus
E mesmo assim, Jesus delegou a eles. Então, nós precisamos entender que esse poder que ele nos deu não está ligado a nenhum tipo de benefício que podemos dar para ele, mas está ligado somente àquilo que ele já nos deu por seu amor, por sua graça infinita. E vale a pena a gente ressaltar também, irmãos, que este poder que Jesus deu aos discípulos, se você observar o texto, Jesus estava falando de coisas literais. Ali, quando ele fala de serpentes e escorpiões, ele está falando literalmente de insetos, né? Que eram utilizados para matar pessoas, armadilhas, e também as regiões que eles andavam eram regiões muito infestadas por esses insetos. E só que o poder que ele nos deu vai além disso. O poder que ele nos deu também é um poder que cura. E quão difícil é acreditarmos nisso nos dias atuais, onde as doenças, as enfermidades ganham muito espaço, né? Principalmente entre muitos cristãos, e há um comodismo muito grande, atribuindo até a vontade de Deus, aquela coisa muito melancólica ali, muito vitimizada, a vontade de Deus, ao tempo de Deus. Eu não quero entrar nesse particular, mas Jesus nos deu poder também sobre as enfermidades, e é ele quem diz no texto, diz que vos dou poder, ele deu poder. E mais além ainda, no capítulo 19, do versículo 10, ele diz que esse poder também é para neutralizar ou controlar toda a força do inimigo. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E se levarmos em consideração, queridos, essa porção da palavra de Deus, ela nos traz privilégios extraordinários. E a gente precisa notar que há muitas forças do inimigo, na realidade, que estão dominando muitas pessoas, e até muitos que frequentam igrejas, que fazem parte de alguma religião, infelizmente porque não acreditam, não creem plenamente na palavra de Jesus, no evangelho puro e simples. E muitos cristãos vivem amarrados, vivem presos por sentimentos, por ressentimentos, às vezes até por vícios, por pecados que eles já receberam poder para dominar, para governar, e sendo mais profundo ainda em relação a essa questão que ele nos deu poder, isso não é nada novo, só muda de perspectiva. No Antigo Testamento também Deus deu ao homem poder. Quando Deus colocou o homem lá no Éden, Deus deu a ele poder para governar, para dominar, colocar nome nos animais. Só que aconteceu a tragédia do pecado de Adão. Mas durante toda a história, Deus concedeu ao homem, sim, poder. E isso que Jesus falou, nos deu, não é necessariamente para entendermos como sendo algo novo, nesse sentido de Deus nos dar, mas algo diferente, porque ele nos deu agora desse poder baseado unicamente na sua morte, no seu sacrifício, naquilo que ele fez por nós lá na cruz. Então, quando nós entendemos que temos por direito esse poder, que devemos exercer esse poder, essa autoridade, por direito, não por mérito, a nossa vida vai fluir nesse nível do Espírito Santo. E se você for quiser ser mais profundo ainda, Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o outro Consolador, que da parte do Pai
ele viria, ele seria enviado e ele nos guiaria em toda a verdade. E foi com o seu Espírito que ele nos selou e nos deu essa capacidade, esse poder espiritual. E se levarmos em consideração outros textos, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." O fato dele ter já nos dado e delegado o seu poder para a sua igreja, para os seus discípulos, isso não quer dizer que todos vão viver, vão evidenciar esse poder na sua vida, porque essa evidência vai estar ligada à predisposição do discípulo em exercer, ou seja, em se posicionar em Cristo Jesus. E Paulo diz isso: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Então, há fortaleza, sim, disponível para nós, mas no poder do Senhor Jesus, porque foi Ele que também nos assentou às regiões celestiais. Em Efésios mesmo, capítulo 1, capítulo 2, diz que ele nos deu a posição agora de estarmos assentados às regiões celestiais. Então, quando nós tomamos posse do que Cristo nos deu, nós vamos viver aquilo que está fora do comum, porque também em Efésios, Paulo nos diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E se atentarmos para palavras muito simples, sabe? Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser formado em nada para entender o Evangelho, apenas ter a revelação de Cristo. E, claro, alguém que lhe ensine, né? Ou você ir buscar o conhecimento da palavra, mas o Evangelho, ele é simples e está tudo muito claro, ele nos assentou às regiões celestiais. Então, quando nós nos posicionamos em Cristo para viver nesse nível agora de espiritualidade, nós vamos evidenciar esse poder que ele nos deu na prática. Você acha que é comum a quantidade, por exemplo, de crentes hoje que vivem, por exemplo, com depressão, com ansiedade, com transtorno disso, transtorno daquilo, né? Coisas que outrora, dentro das igrejas mesmo, era raríssimo ver isso, né? Mas hoje você vai procurar aí com os psicólogos crentes, eles ficam abismados, porque a maioria das pessoas que chegam a eles são crentes que não sabem o que fazer da sua vida, perdidos às vezes com um problema da vida, de fato, porque a vida ela tem problemas. Jesus não nos escondeu os problemas da vida. Muito pelo contrário, ele nos garantiu amor, paz, alegria, justiça, nos garantiu felicidade na vida, mas ele disse: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo que Jesus disse também está ligado a esse poder que ele nos deu, porque o ânimo, ele é o agente do nosso ser. E Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, que a alegria lá, que é o ânimo, ele é um fruto do Espírito em nossas vidas. Então, não é normal que uma geração de crentes estejam tão perdidos assim na vida. Não. E qual é a falta? A falta é de se posicionar em Cristo e se fortalecer no seu poder. Tomar, de fato, a palavra que está em moda hoje, né? Tomar posse. Tomar posse está em moda, mas é uma realidade. Tomar posse é dizer: eu quero, eu vou viver e vou exercer o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou dar ouvidos a outras vozes, eu vou dar ouvido à voz do meu Senhor, porque a palavra do homem passa, mas a dele não. A palavra dele permanece para sempre. E quando a gente fala desse poder que o Senhor nos deu, e continuando ainda, Efésios capítulo de número 6, no versículo 10, Paulo, ele
ele diz assim no versículo de número 11, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, falando de maldade, falando de potestade, você lembra lá de Lucas 10, 19, que o poder que ele nos deu é para dominar toda a força do inimigo? É hora de a igreja sair da posição de vítima, de refém e até de alguém que está em posição inferior. É hora de sairmos dessa posição e exercermos o poder que o Senhor nos deu. A autoridade que nós temos é uma autoridade delegada. Os discípulos se admiraram disso, irmãos, a ponto deles, quando eles retornaram da missão, disseram: Senhor, que coisa admirável! Olha, em teu nome acontece tanta coisa extraordinária. Os demônios são expulsos, enfermos são curados, os cegos veem, e começaram a relatar ali os milagres que havia acontecido. Mas Jesus disse para ele: olha, isso é muito bom, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Ou seja, tudo que vocês vivenciaram é porque vocês receberam primeiro o nome escrito no livro da vida, vocês foram salvos. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Então, muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de vítima e nos retraímos. E quando na realidade nós já fomos abençoados, nós já fomos ministrados, ele já delegou sobre nós, para nós, tudo aquilo que era para exercermos nesta vida. Em vez de ficarmos esperando o céu aí como um escape para os nossos problemas, o céu não é para escape dos nossos problemas, não. Não. A eternidade com Deus, ela não é para fugirmos desta vida aqui, não. A eternidade com Deus é para gozo, é para alegria com o nosso Criador, com o nosso Salvador. E há cristãos que estão vivendo numa defensiva tão grande, tão retraídos, que eles até pedem a morte. Ai, que vida ruim. Ai, Deus escolheu esse sofrimento para a minha vida, como que a vida deles não tivesse nenhum sentido aqui. E por mais que tenhamos diversos problemas, por mais que a nossa luta não seja de fato contra carne e sangue, e tudo que nos afete nesse mundo, tudo que vem sobre nós, seja essencialmente espiritual, mas Jesus nos deu poder para dominar toda a força do inimigo. Do contrário, se você não crê assim, eu não sei por que teu nome de evangélico. Ah, mas isso não é assim. Ora, como se foi o próprio Senhor que falou e os seus discípulos. A igreja primitiva vivia isso, a ponto, irmãos, de eles não terem medo da morte. A ponto, irmãos, de eles preferirem o amor de Cristo do que negar a ele, preferirem a cruz de Cristo, preferir a morte, ao invés de negar a Jesus. Que negócio tão louco era esse? Que mensagem era essa? Que clima era esse que envolvia eles a tal ponto de eles darem as suas próprias vidas? Que mensagem era essa? Abandonavam tudo para fugir de uma cidade para outra, fugindo do Estado romano, mas não negavam a sua fé, não negavam a sua crença no amor de Deus em Jesus Cristo e fluíam nesse nível espiritual. E eles eram autênticos na fé diante dos problemas. O poder de Deus não ausentará das nossas vidas os problemas e nem os ataques e nem as tentações. Muito pelo contrário, o poder de Deus é para nos trazer
ousadia para nos trazer vida no Espírito. Louvado seja Deus. Olha só, 2 Timóteo 1,7, Paulo diz assim, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de moderação. Espírito de poder, não foi um espírito de covardia. Lembre destas palavras. O poder já nos foi dado. O que precisamos é exercer, é colocar em prática. Existem pessoas que acham que o poder para elas realizarem qualquer obra ou enfrentarem os dilemas da vida está nos montes, no jejum, na oração. E, na realidade, irmão, tudo isso são práticas que nos levam a uma vida piedosa, de mais intimidade com o Senhor, que vão possibilitar mais evidência. Mas isso não quer dizer que esse poder só foi dado para quem vive extremamente uma vida de oração. Isso é outro mito no meio da igreja. O crente que ora pouco, o crente que ora mais. É claro que há uma grande realidade em cima disso, do cristão que ora mais, do cristão que ora menos, né? Mas nós não podemos nos esquecer de que a verdade é que o tema central, o poder do Espírito Santo, foi nos dado pelo próprio Senhor Jesus através da sua morte lá na cruz, através do Calvário, não foi através de qualquer prática que eu e você podemos fazer, porque do contrário, irmãos, a grande parte das religiões no mundo, elas oram, elas têm algum tipo de coisas que elas podem fazer para receber alguma coisa de sua divindade. No nosso caso, esse poder Jesus nos deu livremente, Jesus nos deu de graça, ele escolheu nos abençoar antes de termos qualquer coisa para lhe oferecer, antes de termos qualquer coisa para lhe proporcionar. E a gente precisa ver, de fato, tudo isso do ponto de vista dele, não do nosso ponto de vista. Bendito seja Deus. E se você levar em consideração o texto lá de Efésios, capítulo de número 10, Paulo vai nos dar ali naquela sequência de versículos, né? Ele vai nos dar ali o que é, então, as armaduras de Deus, onde nós vamos estar sendo fortalecidos no Senhor. E todas aquelas armaduras, eu estou com a Bíblia aberta aqui, olha o que ele diz no versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Observe, armadura é aquilo que você coloca sobre a sua roupa comum. Então, é necessário, sim, tomar uma posição, é necessário tomar uma decisão, é necessário estar posicionado com essa armadura. E aí Paulo vai dizer o que é cada parte dessa armadura. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Que verdade é essa, irmão? Só existe uma verdade. E muitas das vezes nós achamos que a verdade é só quando alguém diz: o adultério é pecado, usar droga é pecado. Isso é verdade, mas a verdade absoluta é Jesus. Quando Paulo diz que nós devemos tomar as armaduras de Deus, ele está falando do próprio Senhor. As armaduras de Deus, quando ele diz cingir os vossos lombos com a verdade, ele está falando do próprio Senhor Jesus. E Jesus se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus impôs isso porque existiam tantas coisas que falavam como sendo a verdade. Existia a verdade do Império Romano. O Império Romano queria que eles aceitassem que o Deus deles era o imperador de Roma. Existia a verdade dos fariseus,
que eles queriam colocar sobre o evangelho a lei, que Jesus já estava ali para estabelecer o novo reino, a verdade de tantas outras religiões que já existiam, de filosofias, mas Jesus se declara: eu sou o caminho e a verdade. Então, entenda, esse poder que ele já nos deu para exercermos, para tomarmos posse, como eu já disse, é necessário dessas armaduras, eu acreditar, sim, que a verdade que vai sair da minha boca é a verdade de Cristo, não é a minha verdade, não é a verdade que, que dizem por aí, a verdade de fatos, né? Jesus estava falando da verdade relacionado ao reino de Deus, relacionado a Deus, relacionado a Ele mesmo sendo o próprio Messias. E ele diz: vestido com a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Ele nos deu esse poder, e esse poder está para toda a nossa estrutura do nosso corpo, né? E eu não tenho muito tempo para falar, mas Paulo vai falar aqui do capacete, da espada, vai falar basicamente de todas aquelas armas e armaduras que o soldado usa. E precisamos tomar posse disso e colocar isso em evidência. Irmãos, nós não podemos nos dar o desprazer de ver as palavras de Cristo, tão simples, mas tão essenciais para a nossa vida, se tornarem nada no nosso dia a dia. Irmãos, eu estou falando para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Jesus se importa com o nosso dia a dia, ele se importa com a sua vida, com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual. Por isso que ele lhe deu poder, né? Hoje dificultam muito as coisas. Eu me lembro quando eu era criança que a gente ia para a igreja, os pastores não tinham, né? Eu estou com a Bíblia de estudo aqui que é quase um dicionário, quase uns 10 centímetros, uma coisa larga. Antigamente os pastores nem tinham Bíblias assim, né? E as coisas eram ensinadas muito na prática, muito na prática ali, uma Bíblia interpretava ali muito prática, mas a realidade é que problemas hoje que para nós é um gigante, eles resolviam muito simples, entendeu? Pecado que para você é uma tormenta, eles lhe davam uma receita ali muito básica, entende? E você ia colocar em prática e tudo isso servia ali para aquele momento, serviu para aquele momento, né? E o que a gente vê hoje de crente que é dominado de fato por maus pensamentos, cheio de ressentimento, não conseguem perdoar nem aos outros e nem a si mesmo, não conseguem viver em paz com Deus, não conseguem viver no evangelho da paz, não conseguem ter esse calçado. Conseguem compreender, irmãos? Então, esse nível de vida que nos reduz a viver muito mais como mendigos do que como filhos de Deus, que João também escreveu as palavras de Jesus, que ele nos deu poder de ser filho de Deus, saber os que creram no seu nome. Então, nós somos filhos de Deus. Nós fomos abençoados com o seu poder. E isso está relacionado também a você ter a capacidade, o poder, pela graça de Deus, de dizer não ao pecado. Você acredita nisso? Paulo escreveu, não me lembro o texto agora, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E isso faz uma diferença muito grande quando você se apodera das palavras de Cristo, porque a vida que vai estar agora no seu ser não é uma vida produzida intelectualmente, porque você leu na lei de Moisés, porque você leu na lei de Deus, não. É uma vida que você recebe no seu espírito, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Por isso que Paulo diz que o pecado não teria domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. E nessa nova aliança da graça,
esse poder está no seu coração, ele escreveu no seu coração, por isso que você tem o poder pelo Espírito de Deus, do pecado que lhe atormenta, do pecado que é quase invencível por você, você olhar para ele e dizer, você não me pertence, você não faz parte da minha vida, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu não fui gerado em Jesus para viver debaixo do pecado, do jugo do pecado, viciado em pornografia, em pedofilia, em tantas coisas ruins que existem nos nossos dias hoje. Estou falando entre muitos cristãos que vivem amarrados porque eles se consideram como vítima, como prisioneiros ali de uma coisa que eles não têm capacidade de vencer. Tem sim, meus irmãos. Jesus venceu para que eu e você fôssemos vencedor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, ele diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembra de Efésios capítulo 1, capítulo 2? Que ele nos deu vida no nosso espírito e nos assentou às regiões celestiais, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, mais uma vez, de vida, espírito de vida, e não de morte, não de refém, não de escravo, espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Isso era impossível. Isso era impossível, meus irmãos. Impossível a lei, porque a lei estava enferma pela carne. Mas Jesus fez isso por nós, para que eu e você tivéssemos esse poder dele, poder nesse universo de dilemas que a vida pode nos apresentar. Você pode estar enfrentando qualquer que seja a dificuldade nos dias atuais, seja problemas de saúde, problemas financeiros, de qualquer ordem, vícios, qualquer tipo de mazelas nos seus sentimentos, uma pessoa traumatizada, cheia de frustrações. O Senhor já lhe deu poder. Ele disse, eis que vos dou poder. E você pode sim hoje exercer esse poder com a autoridade de Deus. Você é filho de Deus, você deve lembrar disso. O preço para você exercer esse poder, Jesus já pagou lá na cruz. Ele resgatou você das trevas, do charco de lodo, ele firmou os seus pés e pôs um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu quero deixar esta palavra aqui para todos nós e dizer a cada um de vocês, coloquem isso em prática. Não deixe que o evangelho seja apenas letras que cheguem às faculdades mentais de vocês, mas viva o que Paulo, ou que o escritor aos Hebreus diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, mais que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Viva este poder da palavra, esse poder que é transcendente, esse poder que ultrapassa as nossas faculdades mentais e alimenta a nossa alma, revigora a nossa alma, fortalece o nosso espírito e nos dá força para viver neste mundo cheio de dilemas, mas que é possível, sim, viver no poder do Senhor, fortalecido no poder do Senhor. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e deixar essa reflexão para nós. Amém.